E aí, turma boa, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa videoaula sobre dinâmica da crosta terrestre. Esse assunto, esse tema da geografia e da geologia é um assunto consideravelmente longo, tá pessoal? Então nós vamos ter que fragmentar essa nossa videoaula em pelo menos 3 porções. Nós vamos fazer primeiro uma certa contextualização da ciência geológica, vamos trabalhar alguns simples conceitos hoje. Depois da nossa segunda videoaula sobre a dinâmica da crosta terrestre, nós veremos os fenômenos endógenos e, por último, a nossa terceira parte será sobre os fenômenos exógenos, tá? Só que antes de começar, pessoal, esse tema, é preciso deixar algumas coisas claras. Primeira coisa, todos os fenômenos que nós vamos abordar dentro dessa temática são fenômenos geológicos. Fenômenos geológicos são calculados em tempos geológicos, ou seja, milhares, milhões e bilhões de anos. Então são processos que nós não conseguimos ver de ponta a ponta, de começo a fim, beleza? Ao contrário dos fenômenos geopolíticos, que são calculados em tempo histórico, no máximo séculos, ok? Seguinte, o nosso geoide, o nosso planeta, ele não está pronto. Na verdade, ele passa por processos constantes de construção e de destruição. Os processos construtivos são chamados de processos ou fenômenos ou agentes endógenos. Esse prefixo "em" significa dentro. São fenômenos que ocorrem de dentro para fora do planeta e as consequências é a construção de algo na superfície. Vamos dar um exemplo. Vulcanismo. Vulcanismo para nós seres humanos é altamente destrutivo, mas para o planeta é absolutamente construtivo. Quando o magma ele sai lá da astenosfera, lá do manto, passa pelas camadas geológicas da Terra e chega à superfície, ele solidifica. Ao se solidificar, ele renova a crosta terrestre. Ou melhor, crosta é uma expressão que nós vamos usar até essa aula. Depois nós vamos substituir essa palavra, ok? Vocês vão entender o porquê. Mas ao magma do manto chegar à superfície e solidificar, ele está renovando aquelas rochas ali em cima. Então é um processo que pode ser visto como construtivo. Só que no mesmo tempo, a Terra também produz fenômenos exógenos. Esse prefixo "ex" significa fora. São fenômenos de fora para dentro e eles vão destruindo as rochas e o relevo produzido pela própria Terra, pelo próprio geóide. Nós podemos ver como nos processos mais tradicionais, assim, mais comuns e corriqueiros na Terra, a erosão. A erosão causada pelos ventos, pelo mar, pela chuva, são exemplos de fenômenos exógenos. Então vai esculpindo, vai desgastando aquela superfície construída pelo próprio planeta. Ok. Mas pessoal, nós estudamos desde lá do ensino fundamental que a Terra é dividida em 3 porções. Né? Nós temos o núcleo e o manto, okay? Que possui temperaturas diferentes, um estado basicamente da matéria um pouquinho diferente, mas marcado por alta temperatura e também serem formados por ferro e por níquel. Depois do núcleo e do manto, nós chamamos até então de crosta terrestre. Mas vamos mudar esse nome. É porque, na verdade, a expressão crosta é uma expressão meio popularizada, ela tem uma função meio didática, assim, né? Vamos começar a chamar de litosfera. Então, a Terra é formada por núcleo, manto, que é a camada mais espessa da Terra, e litosfera. A litosfera, ela é subdividida em camadas. Ah, peraí, professor, não é a camada mais externa e mais estreita, mais fina? Sim, ela é a camada mais externa, mais estreita e mais fina. Mas ela é subdividida em porções. Primeiro, aqui na superfície, onde nós fazemos a mineração, onde nós praticamos agropecuária, construímos as cidades e assim por diante. A primeira camada da litosfera, que até então a gente chamava de crosta, é a morfologia. A morfologia da Terra. Inclusive, a morfologia da Terra não é homogênea. Ela é um modelado completamente heterogêneo. A morfologia, que é essa primeira camada da crosta, da litosfera, ela pode apresentar formatos diferentes. Ela pode apresentar, por exemplo, um formato morfológico plano, que nós chamamos de planície, ok? Inclusive as planícies raramente apresentam ondulações e normalmente estão próximas de águas. Tanto que nós temos as planícies litorâneas, próximas ao mar, como no Brasil, por exemplo, né? Nós temos uma planície litorânea que vai do Rio Grande do Norte até mais ou menos o Rio Grande do Sul.
Tudo bem que ela é bem estreitinha entre mar e serra, mas ela é bastante extensa. Ela pega todo esse litoral brasileiro aí do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E nós temos as planícies, como a amazônica, a pantaneira, que são planícies que estão na margem de rios. Aí, nesse caso, nós chamamos de planícies aluviais, ok? Além das planícies, a morfologia da Terra pode apresentar um formato planáltico. Planaltos são terras de média elevação, que por sinal podem apresentar ondulações, eu vou mostrar quais são essas possíveis ondulações, ok? E sempre estão cercadas por paredões, chamados de escarpas. Normalmente, pessoal, uma escarpa da outra, ou seja, o começo e o fim de um planalto, pode estar muito distantes, mas elas existem. Todos os planaltos possuem escarpas, paredões rochosos que dão início e dão fim aos planaltos, ok? Os planaltos, pessoal, apresentam média elevação, como eu comentei, e pode apresentar algumas ondulações. Essas são as possíveis ondulações dos planaltos. O planalto ele pode apresentar um topo bem arredondado. Quando o planalto ele apresenta um topo bem arredondado, semelhante inclusive às serras, nós chamamos de planaltos mamelonares. Inclusive esse é o nome dado pelo geógrafo Aziz Absaber, tá? Planaltos mamelonares são planaltos em formato de meia laranja, ok? Então, esteticamente, na paisagem se apresentam como serras. Normalmente são planaltos de formação um pouco mais novo, tá? De formação um pouquinho mais recente, ou são planaltos que têm rochas muito resistentes, então sofreram pouco processo de desgaste ao longo do tempo. Mas os planaltos também podem apresentar essa outra variação. Eles podem apresentar o topo bem retilinizado, bem aplainado. Aqui você percebe que há um altíssimo processo de erosão. Ou são planaltos de formação muito antiga, ou são planaltos com rochas talvez menos resistentes. Okay? No Brasil, esses planaltos são presentes principalmente no centro-oeste brasileiro, na região do Cerrado, tá? A savana brasileira. Esses planaltos são chamados de planaltos tabulares. Então, os planaltos podem apresentar uma variação mamelonar ou eles podem apresentar uma variação tabular. Planaltos mamelonares ou planaltos tabulares, ok? De qualquer maneira, basicamente os planaltos sempre vão apresentar média elevação, ok? E é a forma de relevo mais comum que nós temos na Terra. Além de planícies e planaltos, nós temos a presença de depressões. Depressões são as terras rebaixadas, ok? São terras que, inclusive, o seu rebaixamento pode estar abaixo do nível do mar. Se as depressões tiverem uma altimetria abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressões absolutas. Caso não tenha, nós chamamos de depressões relativas, ok? No Brasil, nós não temos depressões absolutas. Mas nós temos algumas regiões do mundo onde apresentam essa forma, esse formato morfológico. Exemplo, a Holanda. Não é à toa, nós podemos até fazer inclusive uma alusão, pelo qual a Holanda também é chamada de Países Baixos. É exatamente pela presença de depressões absolutas. Ok? E por último, além de planície, planalto, escarpas e depressões absolutas ou relativas, nós temos os dobramentos. Os dobramentos já são terrenos de altíssima elevação, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, até 8.800 metros, como o caso do Monte Everest. Os dobramentos, pessoal, são áreas muito instáveis, como nós vamos ver na parte 2 de dinâmica da crosta terrestre. São áreas muito instáveis e são formadas por um processo endógeno chamado orogênese, que nós também vamos ver na parte 2 de dinâmica da crosta terrestre. O Brasil não possui dobramentos modernos, ok? O Brasil não possui cadeias montanhosas, beleza? Isso é importante. Bom, estava explicando para vocês então, por enquanto, os formatos que a morfologia da Terra pode apresentar. Professor, mas peraí, o que é a morfologia mesmo? É a primeira camada da litosfera, é a primeira camada da crosta terrestre. Tá. Depois da morfologia, nós teremos embaixo da morfologia, embaixo dessa superfície, uma camadinha de rochas chamada estruturas geológicas. As estruturas geológicas, elas podem apresentar variações também, de tipo rochoso, idade e os recursos encontrados, tá?
Essa parte também vai ser visto na etapa 2 de dinâmica da crosta terrestre. Nós teremos uma partezinha lá sobre estruturas geológicas, tá? Existem 3 estruturas na Terra: bacias sedimentares, escudo cristalinos ou dobramentos, ok? Dobramentos modernos. Eu vou explicar como que funciona a diferença de cada estrutura dessa, então, na nossa etapa 2, ok? Embaixo da estrutura geológica, então nós temos a morfologia, a estrutura geológica. Abaixo da estrutura geológica, nós temos as placas tectônicas. As placas tectônicas são aglomerados rochosos de gigantesca profundeza que se formou logo no início da composição da estruturação da Terra. As placas tectônicas, então, elas têm formação já na casa do bilhão e dos bilhões de anos, ok? Só que é o seguinte, as placas que sustentam as estruturas geológicas e a morfologia, elas não são inteiras. As placas tectônicas, elas estão fragmentadas em peças, fragmentadas em partes, tá? E essas partes são completamente irregulares. Tanto que a gente tem placas tectônicas gigantescas, como nós temos placas tectônicas menores. Tá, professor, mas e entre uma placa e outra? Como chama na geografia isso? Essas regiões entre placas, que nós chamamos, pode ser denominado como falhamento tectônico ou falhamento geológico. Então, a divisa de uma placa e outra é chamada de falhamento tectônico ou falhamento geológico. É nessas regiões, ou melhor, são nessas regiões de falhamento, onde é mais sentido os fenômenos endógenos. É onde mais ocorre vulcanismo, é onde mais ocorre orogênese, onde mais ocorre pirogênese, abalos sísmicos e etc. Está no falhamento tectônico, na divisória de placas, ok? As áreas onde mais intensamente ocorrem os fenômenos endógenos. Se você reparar, aqui na América do Sul, nós temos um falhamento tectônico. Esse falhamento tectônico corta todos os países andinos que nós temos, ok? Desde aqui da Terra do Fogo, no sul da Argentina, passando aqui pelo Chile, pelo Equador, até que a Venezuela. Não é à toa que nossos vizinhos registram vulcanismo, tectonismo, ok? E todos os outros fenômenos endógenos. Mas, em compensação, olha a posição do Brasil. O Brasil ele está no centro da placa sul-americana. Não é à toa que ele é um país que apresenta pouquíssimos, raríssimos e antigos fenômenos endógenos. No Brasil, nós temos apenas a presença de fenômenos exógenos hoje. Okay? Então, o fato de nós estarmos no centro de uma placa, distante do falhamento tectônico, faz com que nós tenhamos uma certa estabilidade. Nós somos livres de fenômenos endógenos. Mas temos muitos processos exógenos, okay? Principalmente a erosão. O Brasil, como é um país muito chuvoso, um país rico em rios e assim por diante, nós temos a presença intensa da erosão dos fenômenos exógenos. E isso, ao longo dos milhares de anos, foi deixando o Brasil um país, um território de relevo baixo. Então não tem nada que o constrói, mas em compensação nós temos muitos fenômenos que o destrói, que o esculpe. Por isso nós somos um país de terras baixas, ok? Em compensação, tem outras regiões do mundo onde os fenômenos endógenos são constantes. E isso, obviamente, traz algumas perdas econômicas, como no caso do Japão, nitidamente, aí os terremotos que atrapalham bastante a economia do país. Tá? Para finalizar, além da morfologia, da estrutura geológica e das placas tectônicas, a astenosfera também faz parte da litosfera. Também faz parte do tal popular crosta, que nós chamamos. Tá? A astenosfera, pessoal, pode ser visto como a primeira camada do manto. Opa, peraí, professor, então tem um problema. É litosfera ou é manto? A astenosfera pode ser considerada o quê? Pessoal, a composição da astenosfera é nitidamente uma composição de magma, de manto. Afinal de contas, a astenosfera é formada por ferro, é formada por níquel em estado de fusão. Ok? Líquida. Então, na verdade, a astenosfera também é pastosa, assim como o manto é pastoso, ok? E quente. Só que essa última camada do manto, já colada aqui ó, na litosfera, ó, então isso aqui seria a morfologia, a estrutura geológica e as placas tectônicas. A astenosfera seria essa partezinha do manto aqui, ó.
ok? A última, já colada aqui próximo à superfície do planeta. A astenosfera, apesar de ter uma composição semelhante para a do manto, nós consideramos na geologia parte da litosfera, porque na verdade a astenosfera ela está constantemente interagindo com a superfície, constantemente. Exemplo, o magma que se extravasa do vulcanismo não vem das profundezas do manto, vem da astenosfera. A movimentação das placas tectônicas é causado pela astenosfera. Então, os fenômenos geológicos, os fenômenos endógenos, são todos produzidos pela astenosfera. Professor, por que a astenosfera consegue produzir tudo isso? É que, na verdade, pensa comigo, o manto é a camada extraordinariamente profunda, extremamente profunda. E por ser muito profunda, ela tem parte do seu contato com a superfície e ela também tem sua parte em contato com o núcleo. Há uma variação aqui, pessoal, de pelo menos entre 1.500 e 3.000 graus Celsius. Pelo menos. Por exemplo, o manto aqui da astenosfera, já pertinho, colado à litosfera, tem aproximadamente 1.500 graus. Em compensação, perto do núcleo, 3.000 graus. Olha a diferença. Aí entra a lei físico-química da densidade da matéria. Basicamente, o magma, o manto, que está aquecido pelo núcleo, quente, ele perde densidade. Ele sobe. Bate aqui na litosfera. Só que a litosfera o esfria. Perdendo temperatura, automaticamente ele ganha densidade. Desce. Então ele se aquece, sobe, esfria, desce. E ele faz isso constantemente. Esse movimento é chamado de movimento convectivo do manto, ou movimento convectivo do magma. Esse movimento é pai e mãe de todos os fenômenos geológicos endógenos da Terra. Então, tudo o que acontece do ponto de vista endógeno, geológico no planeta, vulcanismo, orogênese, pirogênese, tectonismo, é por conta deste movimento. Okay? E é exatamente quando o magma bate na litosfera que os fenômenos endógenos eles se iniciam. Por isso que é pai e mãe de todos os fenômenos endógenos. Mas, pessoal, por incrível que pareça, todos esses fenômenos que a gente está discutindo é de um conhecimento muito recente. Na verdade, toda a história geológica da Terra, ela é recente. Os conceitos, a compreensão, o entendimento, a ciência geológica é uma ciência bastante moderna, vamos colocar assim. Hoje nós seguimos uma teoria chamada de teoria da tectônica global de placas. Então hoje nós sabemos que existem as placas, que elas basicamente apresentam movimentações e assim por diante. Mas tudo, até chegar no ponto que nós conhecemos hoje de geologia, começou-se com um geógrafo e meteorologista chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener, ele vai construir uma teoria chamada de teoria da deriva continental. Na verdade, pessoal, Alfred estava dentro dos seus estudos aí no comecinho do século XX, para ser mais específico, em 1910, Alfred Wegener começou a fazer um levantamento, um estudo, principalmente botânico e fóssil, de animais e plantas da América do Sul e do continente africano. E ele começou a perceber que os mesmos animais e plantas que viveram períodos anteriores na África e na América do Sul eram semelhantes, eram iguais. Mas por um distanciamento geográfico seria inviável nós termos aí espécies de plantas e animais exatamente iguais nos dois continentes. Então isso já levantou em sua cabeça a possibilidade desses continentes terem sido grudados um dia. E ele continuou fazendo seus levantamentos bibliográficos, né? Além de perceber que os fósseis de animais e vegetais desses dois continentes eram iguais, foi percebido também que as estruturas geológicas são iguais. A mesma estrutura rochosa que você encontrava na África é a mesma estrutura rochosa que se encontra na América. Inclusive, não só a mesmo tipo rochoso, como até em idade. E o principal de tudo, o encaixe. Os continentes formam um encaixe perfeito. É assim que surge a teoria da deriva continental. Então, todos os continentes já foram unidos, ok? E aproximadamente entre 225 e 250 milhões de anos deram início a uma fragmentação e uma separação. Esse afastamento, pessoal, vai começar a ocorrer oficialmente nesse período que eu citei para vocês
e que nós chamamos na geografia hoje de era permiana, era geológica permiana, tá? Ou era permiana, ok? É aí que começa a fragmentação e a separação dos continentes. Uma separação que ainda não se encerrou, ok? Inclusive, nós teremos para os próximos milhões de anos, tá, uma reconfiguração estética do planeta geográfica. Visivelmente, os continentes estarão diferentes, em posições diferentes, ok? E mais que isso, o afastamento dos continentes não é plenamente horizontal. Ele possui ângulos de inclinação, ok? Como no caso da própria América do Sul. Ela meio que se desloca, pessoal, num movimento, podemos considerar um movimento assim, sudoeste. Okay? Isso vai tirar a América do Sul, para os próximos milhões de anos, de uma região intertropical. E podemos ser encaixados numa região temperada futuramente. Então, até mesmo mudanças climáticas vistas nos continentes podem ter causa na deriva continental. Pode ser explicado por conta disso também. Ok? O primeiro grande continente do mundo era a Pangeia, cercado por um gigantesco oceano chamado Pantalassa. Okay? Houve a fragmentação desses continentes e assim que nós temos a composição, o início da formação dos continentes. Beleza? Então tudo inicia-se no processo de deriva continental. Beleza? Um outro assunto bastante importante para nós, dentro do mundo da geologia, que vai ajudar a nós alcançarmos o conhecimento que nós temos geológico do mundo hoje, é a sismicidade. Sismicidade é estudo dos sismos, ou estudo dos terremotos, né, numa linguagem mais popular. Okay? Na verdade, pessoal, os terremotos nada mais são do que a liberação de tensão geológica. A Terra produz internamente, então quase que num fenômeno endógeno, a Terra produz internamente, de tempos em tempos, por causas diferentes, eu vou explicar isso para vocês, a Terra produz tensão geológica, vibrações. E essas vibrações, ok, elas são levadas, são propagadas para a superfície em forma de ondas. Então a Terra produz tensão geológica e libera essa tensão geológica rumo à superfície. Okay? Esse fenômeno, produção e liberação de tensão geológica, de energia, ocorre mais comumente nos falhamentos tectônicos, na divisória de placas. Por isso que o Chile, nosso vizinho, chega a registrar 1.200 terremotos, né, sismos por ano, e nós aqui no Brasil registramos uma média de 400 sismos por ano. Então, claro, nitidamente que o fato de nós estarmos no centro de uma placa produz menos sismos. Okay? Quem está no falhamento tectônico produz e sente mais sismo. É porque, pessoal, existem duas causas de sismos no mundo. Uma causa é por tectonismo, movimentação de placas tectônicas. Uma outra causa é por acomodação geológica, e essa segunda causa eu vou explicar usando o Brasil como exemplo, porque é o caso dos nossos tremores. Okay? Mas vamos voltar no primeiro, que é o mais comum. Sismo por tectonismo. Tá? Sismo por tectonismo são vibrações, tensão geológica, energia gerada pelo choque de placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se movimentam, graças ao manto, ou melhor, à astenosfera, okay? Essas placas se deslocam e se chocam. O choque entre elas gera-se uma tensão geológica que é propagada para a superfície. Na superfície, isso é sentido em forma de ondulações, de vibrações. Tudo bem? Essa é uma das causas de sismo. Por isso que é uma causa sentida apenas em falhamento, porque são as únicas regiões onde é possível haver o choque de placas. Antes de explicar a segunda causa, inclusive o sismo no Brasil, só precisamos levantar dois conceitos importantes rapidinho. Primeiro é o conceito de hipocentro e o conceito de epicentro. É impossível estudar o sismo, seja qual for a sua causa, se é por tectonismo, choque de placas, ou se é por acomodação geológica, é impossível estudar os sismos sem relembrar os conceitos. Conceito de hipocentro e de epicentro. Hipocentro é o ponto onde origina-se a tensão geológica, onde a tensão geológica ela começa. Ou seja, se for por tectonismo, é onde há o choque da placa. É ali que está o hipocentro.
E é importante estudar o hipocentro porque ele é determinante na configuração, na característica do tremor. Ah, professor, como assim? Se o hipocentro ele estiver muito profundo, ok, muito distante da superfície, o tremor será fraco. Porque até essas ondulações, até essa tensão geológica chegar na superfície, ele perde força. Então, tremores, sismos com hipocentro profundo tende a ser tremores fracos. Ele perde energia até chegar à superfície. Quando o hipocentro está muito próximo da superfície, nós temos a tendência de tremores mais fortes. Porque essa liberação de energia, essa tensão geológica, vai chegar praticamente intacta na superfície, produzindo aí os grandes terremotos. Tá? Isso é importante. Hipocentro é uma medida vertical. Sempre se mede por profundidade. Ah, professor, então está lá a matéria. Esse terremoto, esse sismo ocorreu a 45 km de profundidade. Esse 45 km, como é profundidade, ele está mostrando aonde é a origem da tensão geológica. Ele está falando de hipocentro. Ok? Já no caso epicentro, são os pontos onde alivia-se a tensão geológica. É o primeiro ponto da superfície a sentir as vibrações. Então não é onde a tensão é gerada, é onde a tensão geológica ela é aliviada. Ok? É o primeiro ponto a sentir o abalo. Ele sempre é medido deste ponto, o ponto onde é sentido o abalo, até a civilização mais próxima. Ah, como assim? Estamos lendo a matéria lá e fala assim, ó, um terremoto de 6 graus de magnitude atingiu uma região a 150 km de Tóquio. Agora está falando de uma distância horizontal, não mais vertical, é horizontal. Ele está falando qual é a civilização mais considerável, numerosa, perto dessa região. Okay? No caso dessa matéria que eu dei como exemplo, é Tóquio. Então, o epicentro é onde é aliviada a tensão geológica e é medido, é calculado qual é a comunidade, a civilização mais próxima desse ponto. Tá? O ponto de alívio de tensão geológica. Ok? Na próxima etapa de hoje ainda, dessa videoaula, eu vou explicar qual é a segunda causa de sismo, que é o que atinge o Brasil. Voltamos já.